está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com a cartomante Cristiane Ishizuka. Ela vai nos ensinar como ler linhas de 3 cartas com o baralho cigano. Olá Cristiane, tudo bem? Tudo jóia, Fernando, e você? Bem, graças a Deus. Obrigado por participar aqui do meu canal. Eu que agradeço. O seu canal é, assim, sensacional. Tem uma grande oportunidade, agradeço bastante estar aqui hoje. Obrigadão. Cristiane, como que você conheceu o baralho cigano? Olha, foi assim, eu sempre tive muito interesse pelo baralho, tá? Eu sou terapeuta, eu sou acupunturista, massoterapeuta, e eu sempre senti falta dessa parte da cartomancia na minha vida. E aí, é lógico, você busca um curso, busca outro curso, mas nada que me satisfizesse. E eu acabei achando o Petit Lenormand tradicional, através da Carla Souza, e eu me encantei. Eu participava de workshops, tudo, falei assim, não, é isso que eu quero. E a partir desse momento, o Lenormand não saiu mais da minha vida. Você vai nos ensinar como ler linhas de 3 cartas, né? Como que é esse sistema? Eu posso usar para perguntas objetivas? Como que funciona? Olha, de preferência para perguntas objetivas, resposta simples, tá? Nada muito complexo. Tem gente que tira a carta de 3 e quer saber a vida da pessoa. E não é bem assim. Então, ele é muito direcionado para um sim, para um não, para uma atividade diária, ou para algum acontecimento, alguma coisa rápida. Ele simplesmente te dá um caminho, uma dica. Você já tem que consultar o baralho com algo específico. Sim, quanto mais objetivo e direto for a pergunta, mais claro vai ser o Lenormand. Porque ele é muito baseado em contexto. Então, se você fala assim, um dia eu vou morrer, ele vai dar sim, porque um dia todo mundo morre. Mas eu falo assim, no dia de hoje, o que vai acontecer no meu dia de hoje? Então, ele vai dar uma geral de um fato mais específico, e aí você fala, realmente aconteceu e foi marcante naquele dia para mim. Temos alguns exemplos aqui que você vai nos ensinar, vai fazer a leitura. E o primeiro é caminhos, cavaleiro e montanha. Certo. Então vamos lá para nossa leiturinha de 3, então? Agora, como exemplo, o caminho, que é a rainha de ouros, a carta número 22. O cavaleiro, 9 de copas, que é a carta número 1. E a montanha, que é o 8 de paus, a carta número 21. Dentro das perguntas simples, o que eu posso estar falando? Eu posso estar vendo por naipes. Dentro dessa sequência, o que eu tenho? Eu tenho uma transformação por ouros, tenho uma segurança emocional trazida pela carta de copas, e aí eu tenho a montanha, que é o 8 de paus, a carta número 21, que são os desafios, tá? Então, dentro dessa sequência, essa pessoa me faz uma pergunta, fala assim, olha, dentro do que você está me perguntando hoje, você está muito segura emocionalmente. Só que assim, é uma transformação pela qual você está passando, vai te trazer uma segurança emocional, só que lá na frente ele vai te falar assim, de desafios, se você está pronta ou não para poder estar dentro, tirar esse desafio de uma maneira muito boa ou não, aí depende do que você vem trazendo ao longo do caminho, tá? Aí eu posso ver por polaridade. Então, Carta dos Caminhos, por exemplo, é considerada uma carta neutra, tá? A carta do cavaleiro é considerado neutro positivo e a montanha de forma negativa. Então, dentro desse processo, o desafio, que é representado pela carta de paus, ele já vai me falar que não vai ser muito bom. Vai ser um pouquinho, o resultado um pouquinho de pouca satisfação, tá? Então, ele assim, eu vou ter aquela segurança emocional, eu vou ter o desafio, mas não vai ser da maneira como ela quer. Tá? Ela não vai se sentir tão feliz. E assim, como a consulente ela não está presente, então vamos dizer que está longe do consulente, tá? E até interessante. Então, o que ele pode representar dentro do Petit Lenormand? Ele pode significar que tem um carro bloqueado no trânsito, em um congestionamento, é um carro em uma rua de paralelepípedos, tá? Isso daqui é uma coisa interessante, porque na realidade ele aconteceu comigo e foi assim, eu estava esperando uma pessoa para um compromisso e a pessoa, ela me ligou e falou assim, olha,
eu tô atrasada porque eu tô presa no trânsito. Aí pra você ver, não foi diretamente comigo, foi comigo, mas não foi diretamente, porque estava longe de mim. Foi com uma pessoa aqui eu estava esperando e foi justamente isso. Ela estava no trânsito, estava no congestionamento. Pra você ver como ele foi muito específico. Aconteceu a reunião, mas com certo atraso. Então, nessa questão do trânsito, os caminhos, a rua, o cavaleiro, o carro e a montanha, o bloqueio. Então, nesse exemplo, você tirou 3 cartas para saber alguma situação do dia. Isso, ele falou assim, a reunião vai ocorrer? Falou assim, sim, mas não no momento esperado, não foi muito feliz, né? Não foi dentro do horário marcado, mas ocorreu. Por exemplo, eu pergunto para você, olha, Cristiane, eu vou fazer uma entrevista de emprego amanhã, eu quero saber se eu vou ser contratado. E sai essas 3 cartas, como que você interpretaria para mim? Olha, eu vou dizer assim que ele está muito seguro, tá, em relação à entrevista de emprego. Só que assim, por conta de algum teste, ou por conta da entrevista, que são considerados desafios, ele às vezes fica meio balançado, ele não sabe o que esperar à frente. Então ele é considerado assim um pequeno obstáculo para ele. Então assim, ele vai sim, ele está seguro, mas tem sempre aquela prova, aquela entrevista que dá um pouquinho de insegurança para ele e talvez ele não consiga ir muito bem na entrevista. Você considera alguma carta que responda sim ou não? Por exemplo, a carta do meio, a última carta, quando a gente faz uma pergunta objetiva com 3 cartas, com 3 lâminas? Em geral, eu vejo sempre pela carta do meio. A carta do meio é quem vai me dar a resposta definitiva, se sim ou não, tá? As cartas laterais, elas vão me contar mais ou menos como vai ser a situação. Então, eu posso estar falando de uma maneira mais clara para a pessoa o que pode estar ocorrendo. Mas, aquela história, muito simples, muito objetiva. Mas a carta do meio é que vai me falar definitivamente se sim ou não. Pela essa primeira interpretação, apesar de ser uma linha de 3, que muita gente considera fácil, você aí já analisou os naipes, sim, os emblemas e até o método de distância. Então significa que linha de 3 não é tão simples assim. É isso? Não, não é tão simples. Que você também tem que ver a carta, uma sempre descreve a outra, tá? Fora a linha aqui do tempo, né? Então, do tempo eu sempre leio da esquerda para a direita e a historinha ela sempre vai me contando da direita para a esquerda. Então, o que acontece? Eu tenho uma maneira completa, vamos assim dizer, para você fazer uma leitura de 3, mesmo porque você acaba fazendo o espelho entre a primeira e a última carta, apesar de eu ter o contexto principal na carta do meio. Uhum. Você falou que lê da esquerda para a direita, como uma leitura normal, né? Sim. E como que é a questão da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda é assim, a direita ela sempre vai dar um adjetivo para a esquerda. Então, assim, eu vou falando assim, eu tento a montanha, o cavaleiro, caminhos. Então, eu tô falando a montanha, tá? Então, eu falo de um obstáculo que vai ocorrer dentro desse percurso, tá? Em relação ao carro. E aí eu falo assim, olha, dentro desse processo vai ter um obstáculo com relação ao seu carro num caminho que você vai percorrer. Tá? Uhum. Então eu tenho a linearidade, ele acontece assim, eu tenho caminhos, o carro e o morro, mas eu falo assim, que vai ter uma montanha que vai fazer com que o seu carro se atrase dentro do caminho que você está percorrendo. Então é assim que a gente vê também a leitura. Você falou do espelhamento, né? Espelhamento, para quem não sabe, seria considerar a carta número 22 com a carta 21. Espelhar uma a outra. Sim. E como que você faz aí nessa questão? Então eu tenho a montanha e tenho os caminhos. E aí o que ele me fala? Que eu tenho um pequeno obstáculo que ele vai ser contornado dentro do caminho que você escolheu. Tá? Então ele já dá uma outra direção. Fala, olha, eu tenho um obstáculo, mas é relativo a quê? Aos caminhos. Então fica muito mais fácil de você estar compreendendo o que está acontecendo dentro desse processo. Vamos para o próximo exemplo?
Sim, vamos lá. Próximo exemplo é a carta dos pássaros, 7 de ouros, que é a carta número 12. Eu tenho a lua, que é o 8 de copas, é a carta número 32. E as flores, que é a rainha de espadas, que é o número 9, tá? Então, assim, dentro dos naipes, eu vejo assim, que os pássaros, pela carta de ouros, ele fala de uma transformação. A copa, de novo, ele aparece aqui, que ele fala da sua segurança emocional. E aí eu tenho a parte de espadas, que ele me dá a conotação de prazer, tá? Dentro da polaridade, eu tenho assim, eu tenho uma carta neutro-negativa, eu tenho uma carta positiva e outra carta positiva, que as flores é considerado mais positivo dentro do Lenormand, tá? E dentro da distância, ele está longe do consolante. Quando eu falo em simbologia, tá? Eu tô falando assim, pássaros, o que pode ser? Ele pode ser ele mesmo, os pássaros, tá? Pode ser dois de algo, pode ser uma viagem longe, pode ser uma preocupação, ou pode ser simplesmente duas pessoas. Na lua, ele pode representar ele mesmo, a lua, pode ser algo brilhante, pode ser um espelho, pode ser um sonho, pode ser a noite. E as flores, elas mesmas, as flores, pode ser um perfume, pode ser um cosmético, pode estar relacionado à espiritualidade ou uma reunião social, tá? Sim. E aí, dentro desse exemplo, por exemplo, assim, as frases que eu posso montar em relação a isso, tá? Então, uma noite onde se vê pássaros próximos a flores, pode ser considerado uma noite de viagem agradável, pode ser o sonho de duas pessoas sobre uma reunião, um encontro agradável, ou mesmo um espelho enfeitado com flores e pássaros, ou dois objetos brilhantes com flores, pois significando até mesmo um par de vasos. Então, aí, você vai montando as suas frases de acordo com o contexto passado pela pessoa. Eu acho legal quando você lê só um emblema, porque você abre muito a interpretação, né? Bastante. Porque, às vezes, os pássaros podem ser apenas pássaros mesmo, né? Correto. Principalmente para as cartas do dia a dia, Fê. Sim, com o dia a dia, nosso dia a dia é uma mesmice, né? Então tem que ser bastante trivial a leitura também. Correto. Então você já analisou os naipes e o emblema. Sim. Por exemplo, uma pessoa chega até você e me fala: "Ah, Cristiane, fui pedida em noivado. Devo aceitar?" Como você interpretaria? Com certeza. Por quê? Porque eu tenho assim, a lua já me responde de forma muito positiva, ou seja, é um sonho que ela tem. E esse sonho se realiza através das flores, que é a carta mais positiva. Então ele fala assim, ele fala do encontro de duas pessoas, a união de duas pessoas, que é o sonho dela e que está se concretizando de uma forma assim, trazendo muita felicidade para ela. E o legal é que o espelhamento é o casal com as flores. Sim. Sim, é perfeita a união e a felicidade. Então, é uma felicidade, a união desse casal traz muita felicidade. Agora vamos interpretar, por exemplo, da esquerda para a direita. Um casal, momentos aflorados na questão de sentimento, né? Sim. E terminando com as flores, a alegria. Sim. E da direita para a esquerda, como que você interpretaria? Da direita para a esquerda, eu diria assim, que é um momento de felicidade, tá? É uma felicidade que vamos assim dizer, a felicidade da concretização de um sonho de um casal. É similar, chega a ser similar as interpretações, né? Como fosse um tipo de confirmação. Correto. É bem similar, é que assim, que quando você lê o espelhamento, você lê da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, na verdade, assim, a forma de você passar a frase para a pessoa se torna um pouquinho diferente. E aí, na verdade, você entende a linearidade da situação, né? E Cristiane, como que é a sua ritualística para tirar cartas? Você embaralha, corta, como que você faz? Olha, em geral, eu estou conversando com a pessoa, tal. Enquanto ela está conversando comigo, eu já estou embaralhando as cartas, tá? Já estou mentalizando, tiro a carta que represente o consulente ou consulente, no caso homem ou mulher, deixo marcado, tá? Coloca ela no meio, continua embaralhando, a pessoa faz a pergunta assim, te fala assim, e agora? Qual é a pergunta realmente que você quer de forma objetiva? Porque até então ela está contando uma historinha para você. E aí, quando ela faz a pergunta, eu faço a retirada das cartas
E aí eu falo para vai acontecer assim, assim, assado no dia de hoje, por exemplo. Ou referência a essa situação, ela é positiva ou negativa, de acordo com as cartas que saírem. Você abre em leque, é o consulente que escolhe? Quando eu estou assim, de forma presencial, eu peço para a pessoa retirar as cartas. Tá? Agora, à distância, eu peço a permissão e eu mesmo vou retirando as cartas. Corta o monte? Eu costumo cortar em 3 pedacinhos, tá? E aí eu embaralho ele e vou retirando as cartas a esmo, né? Sequencialmente. Vamos para o próximo exemplo? Vamos. Então, agora o próximo exemplo eu tenho aqui. Eu tenho o livro, que é o 10 de ouro, a carta número 26. Eu tenho o homem, que é o as de copas, o número 28. E tenho a âncora, que são o 9 de espadas, o número 35. Tá? E o interessante aqui é que eu tenho um consulente dentro da jogada. Tá? Então, dentro dos naipes, o que eu tenho? Eu tenho ouros, que é a transformação, a copas, que é a segurança emocional, e tenho espadas, que também é representação do prazer. Dentro da polaridade, eu tenho o livro, que ele é considerado uma carta neutra, tenho o consulente e tenho um neutro positivo. Aí você vai me perguntar, tá, dentro dessa jogada, o que eu vou estar considerando, já que eu tenho o consulente no meio? Eu vou considerar positivo, porque dentro da linearidade, ele é neutro, e termina no neutro positivo, tá? E a distância, como eu já te falei, é próximo ao consulente, porque o consulente está presente. Então, as cartas estão tocando o consulente, tá? Agora, se a carta do meio ele for representar o parceiro do consulente, por exemplo, estou jogando para uma mulher e aparece o homem, então eu vou considerar que ele é longe, porque se trata do parceiro do consulente, tá? Então, dentro da simbologia, o que eu tenho? O livro, como ele mesmo, tá? Ele pode estar tendo o significado de conhecimento, de papéis, documentos, estudo, ou um fato conhecido, tá? O homem mesmo, ou a energia masculina, e muitos deixam essa interpretação de lado, tá? Falam assim, mas não tem nenhum homem na minha vida. Fala, calma, eu tenho aí o fato da energia masculina também, tá? E tenho a âncora como ela mesma, ou representando a segurança, algo pesado, ou uma esperança ativa, que assim, você faz por acontecer aquilo, tá? Você não fica sentada, oh meu Deus, eu tô precisando de alguém, fica lá esperando. Não, você tá lá, trabalhando, gareando, e aí sim, o dinheiro vem para você, então você tá fazendo por merecer, fazendo aquilo para que aquilo aconteça, tá? E a estabilidade em si, tá? E aí, dentro dessa nossa jogada, o que eu posso estar falando? Que o livro deste homem é pesado, uma coisa muito simples, tá? Que a segurança deste homem é por conta do seu conhecimento, ou seja, um homem que estuda bastante, tá? Ou que ele tem uma estabilidade por conta dos seus estudos e fatos conhecidos. E aqui, Fê, eu tenho uma particularidade, tá? Nesse exemplo, por exemplo, eu uso muito a lombada do livro. Ah, sim. Tá? Eu tenho a lombada do livro virado para o lado esquerdo. Ele fala que tudo que está à sua direita é conhecido, não é segredo, tá? E caso esteja do seu lado esquerdo, então são fatos desconhecidos para ele ainda, tá? Então, nesse caso, por exemplo, o livro ele está com a lombada para esquerda e está com as folhas viradas para a direita. Então, é um fato conhecido para esse homem. Então, é um homem esclarecido, né? Sim, bem esclarecido, aliás. Então, por exemplo, eu sou o seu consulente e pergunto, Cristiane, eu vou conseguir estabilidade financeira no ano que vem? O que você me diria? Eu vou dizer sim. Sim, eu diria sim, por conta dos estudos que você tem feito, tá? Então, aí eu vejo o espelhamento do livro com a âncora, tá? Então, ele faz para que aquilo aconteça. Ou seja, ele estuda bastante, então aquela esperança ativa de que aquilo aconteça, de fato acontecerá. Por quê? Porque ele corre atrás para que ele tenha aquela estabilidade financeira. Então, Cristiane, eu vejo você falando de naipes, né? E, por exemplo, quando numa jogada repete o mesmo naipe, o que significa para você? Olha, quando ele repete sempre o mesmo naipe, então ele reforça para mim em que momento ele está presente, tá? Então, por exemplo, assim, se eu tivesse 3 cartas de espadas, tá?
Então, eu vou estar reforçando que naquele momento, ele está naquela sensação de prazer, tá? Então, ele está num momento muito presente. Se eu tivesse só cartas de copas. Então, é um momento, assim, em que ele está totalmente emotivo. A emoção dele bate muito mais forte. Se eu tivesse, por exemplo, a carta de ouros, então é um período de grande transformação para ele. Então a transformação é tão grande, tão representativa, que eu tenho 3 cartas de ouro. E mesmo as cartas de paus. Então ele me fala de desafios. Então ele fala assim, ele está no momento em que ou ele se autocobra muito, ou ele está sendo cobrado demais. Então eu tenho grandes desafios que estão presentes naquele momento para ele. É agoniante, né? É uma coisa atrás da outra. Então, quando eu vejo assim, a repetição de naipes, que seja os 3 naipes na mesma jogada, é dessa forma que eu interpreto. Os naipes podem dar informações aí valiosas na consulta. Podem, bastante, viu? E muita gente não se atenta a essa parte dos naipes, das polaridades. O pessoal vai muito pela simbologia da carta, né? E aí você, às vezes, assim, é o que a gente fala do pulo do gato, né? São 2 informaçõezinhas que vão estar acrescentando aquele mínimo, mas aquele mínimo que faz uma grande diferença. Uhum. Vamos para o próximo exemplo? Vamos. Olha, agora é um pouco mais complicado, né? Anel, aliança, a foice e os lírios. O que você tem para nos dizer? Então vamos lá. Então agora eu tenho assim, eu tenho o anel, que é o as de paus, que é na carta de número 25. Tenho a foice, né? Pesada foice, né? Que é o valete de ouros, o número 10. E os lírios, que é o rei de espadas, que é a carta número 30. Vamos lá, se eu pensar na polaridade, aí já não fica, né, aquela coisa assim, vamos ver como é que vai ficar. Então, tem o anel, que é uma carta considerada neutra, tá? A foice, ela é extremamente negativa, se alguém me perguntasse alguma coisa, eu ia falar não, tá? E ela vai para o neutro positivo, então eu já falo assim, é um não, mas pode ser que lá na frente dê uma melhorada. Então, aí eu vejo assim, dentro dos naipes eu tenho a dificuldade dos paus, eu tenho a transformação de ouros e tenho o prazer dos lírios. Então, o que eu falo? Olha, é com uma grande... Você está numa fase de transformação vindo de uma dificuldade para você, tá? Mas que ao final vai te trazer alegrias, vai te trazer algum prazer, tá? E notando que as cartas estão longe do consulente, então a foice até que deixa de ser assim tão pesada, né? Não fica aquela coisa, meu Deus. Então, e lembrando que a foice também, eu levo em consideração para o lado que tá a lâmina, tá? Então, vamos lá aqui. Ela está ao lado dos lírios. Eu tenho aqui o anel, tá? Que o anel, ele tem a representação dele mesmo, ou da continuidade, ou de um compromisso, ou de uma parceria, ou relativo à eternidade, porque o anel, ele não tem fim, né? Ele é um ciclo sem fim. Eu tenho foice, que ele significa ele mesmo, pode ser algo cortante, e corta o que é ruim quando está longe do consulente. Então, nesse caso, você vê que ele tem um aspecto positivo, né? Se eu considerar que ele está longe do consulente. E o lírios, que eu posso estar considerando como flores, ou a família de sangue, tá? Não é aquela família que eu componho, que eu considero amigos como família, tá? Que isso é mais representada pela carta da casa, tá? Então, aqui, o que eu posso tá falando? Eu tenho um compromisso em colher flores, tenho o corte dos laços de família, posso ter uma interrupção em um compromisso familiar, uma impossibilidade de encontro familiar. Então, aí, nesse ponto, como a foice está virada para a direita, ele corta o que é ruim que está na sua direita e acaba colhendo o que está à esquerda, tá? Então, ele corta os lírios e recolhe o que está à sua esquerda, que é o anel, tá? Então, o que eu falo aqui? Se a pessoa me perguntar, como é que vai ser o meu encontro essa noite em relação à família, tá? Então, ele assim, olha, muito provavelmente você não vai nesse encontro familiar, tá? Porque a foice, ela é uma carta negativa, tá?
mas o não encontrar com a sua família vai te trazer algo positivo. Pode ser que a pessoa realmente não esteja afim de ir, porque acha o encontro com a família algo chata, ou é considerada só um compromisso em que você encontra todo mundo, então você tem aquela obrigação de estar presente, e acontece algo no caminho que ela não vai poder comparecer. Então, nesse caso, até um alívio para a pessoa, né? Fala, ai, que pena, aquele que pena, assim, sarcástico, né? Ai, que bom, né? Numa questão de relacionamento, eu consideraria nessa tiragem uma união cortada que trouxe alívio para o consulente. Sim, também. Porque o que acontece? Às vezes vamos assim dizer, a pessoa ela tá ali naquele compromisso por comodidade, né? Ela tá junto muito tempo, e quando essa relação ela é cortada, ela se sente bem, porque ela acaba encontrando ela mesma, a individualidade dela, ela se torna ela mesma. Então, realmente, ela se torna de uma forma muito positiva. Então, aí como você vê, dentro da polaridade, né? Uma carta neutra, ele é negativo, essa parte do corte, esse rompimento, mas para ela acaba se tornando positivo, porque ela traz um alívio para ela, né? Então, vamos recapitular? Primeiro, a carta do meio responde à pergunta objetiva. Sim. Considerar os naipes para informações de como o consulente está se sentindo. Sim. Fazer o espelhamento para conseguir mais informações sobre a carta do meio, aí? Correto. E ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Correto. Aí eu tenho aquela historinha, né? Eu tenho como ele vai me contando a progressão daquela história, né? Que ela tá querendo entender um pouquinho. De forma muito curta. Lembrando, né? Não é a história da vida dela. É uma síntese daquilo que ela quer saber. E uma casa pode ser apenas uma casa. As flores podem ser apenas flores. Sim. A lua pode ser apenas lua. Sim. Como Freud diz que às vezes um charuto é apenas um charuto. É bem interessante, porque assim, o Lenormand, ele trabalha com uma linguagem pictográfica, né? Então, de acordo com o dicionário do Runais, ele fala assim, que se refere àquilo que representa ou reproduz com exatidão e fidelidade. Então, realmente, quando eu coloco a carta das flores, ele é as flores. Quando eu falo da bola, ele é uma bola. Então, ele não é assim, eu acho que pode representar. Não é eu acho, é aquilo e pronto, tá? Então, assim, só para dar uma explicação melhor, eu vou estar falando um pouquinho aqui dos naipes, pode ser? Claro. Então, assim, na parte de copas, eu falo daquela segurança emocional que está relacionado à direção, aos desejos dela, tá? Em relação à carta de ouros, eu tenho ganhos e perdas e as grandes transformações. Então, quando eu falo ganhos e perdas, eu falo assim, é de 8 a 80, tá? Eu ganho, eu perco, mas sempre as grandes transformações dentro da vida da consulente, tá? Quando eu falo de espadas, eu falo de negócios, tá? Mas eu tô falando da parte da comunicação e das viagens, e tô falando do prazer, porque essa parte, ela tem uma grande movimentação, tá? E na carta de paus, eu falo dos desafios da vida física. Então, realmente, aquela parte dela que representa tristeza, perdas e sofrimentos. E assim, os desafios da vida física, ela pode ser realmente muito ruim se ela não estiver preparada para aquilo, ou pode ser um desafio com o qual ela passe com tranquilidade, porque ela está preparada para aquilo. Então é como a gente fala, né? Agora a gente está no verão, o pessoal tá animado, tá com energia, aí vai vindo o outono para vir o inverno. Se ela não se prepara no outono para a chegada do inverno, o inverno dela vai ser muito ruim. Ela pode passar frio, ela pode ficar doente e por outras situações mais. Agora, se ela está no outono e ela sabe que vai vir inverno, então ela já compra uma roupa, compra um casaco, uma meia. Então ela vai passar um inverno que pode ser rigoroso, mas de forma assim, mais tranquila, porque ela se preparou para aquele inverno, tá? Então, quando a gente fala em cartas de paus, a gente tem que estar sempre em mente isso daqui.
tá? Estando preparado, você vai passar pelos desafios de uma forma mais tranquila, você vai conseguir sair daquilo de uma forma mais amena, tá? E agora eu tenho as polaridades. Dentro das polaridades, eu tenho 5 categorias, tá? Que eu fui falando lá e o pessoal vai ouvindo e fala assim, não, mas como é que é isso, né? Dentro das polaridades, eu tenho as cartas que são positivas, tá? Eu tenho as cartas neutropositivas, tenho as cartas neutras negativas e as cartas negativas. E aí é que eu vou fazendo aquela composição. É bom, é ruim. E aí é que eu vou fechando a resposta de sim ou não. Tá? Eu me baseio muito nessa parte da polaridade para estar respondendo. Tá? No método de distância, é o que a gente já tinha falado, mas só reforçando. Longe do consulente, ele não está presente no jogo. Próximo do consulente, ele está presente no jogo. E as cartas que tocam ele são consideradas realmente perto dele, tá? Então, uma situação bem ligada a ele mesmo. E a simbologia, que é o que a gente vem colocando aqui, né? Então, o significado, por exemplo, das cartas do anel, né? Que é o As de Paus, a carta número 25, que ele tem o sentido literal de um anel, mas tem toda outra representação de compromisso, de algo contínuo, de eternidade, de parceria. E aí é baseada, né, nesses 4 itens, é que a gente faz uma leitura, para você ver, não é só pelas cartas de 3, cartas de 5, de 9, da mesa real, você vai tendo uma outra visão da jogada, né? Você consegue ter uma percepção melhor do que realmente está acontecendo na vida da consulente. Show! Cristiane, muito obrigado novamente por você estar aqui. Adorei a aula. Que bom, Fê. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Agradeço a Carlinha, a Carla Souza, que é a minha professora, o Gerson, porque também está sempre ali me apoiando. E claramente você pela essa oportunidade gigante de estar aqui nesse canal. Obrigado, Cristiane. Tchau. Tchau. Tchau.